vamos lá continuar, né, com a nossa disciplina de cosmetologia e preparação de medicamentos, certo? Nas últimas aulas a gente falou sobre shampoos, né, produtos para cabelo, né? A gente falou sobre tipo de shampoo, a gente falou de algumas formulações que tem, formulação de shampoo infantil, formulação de shampoos para cabelos secos, cabelos oleosos, cabelos normais, né? E viu qual a diferença que existe entre eles. Bem, nessa aula aqui a gente vai falar sobre condicionadores, né? Aquilo que a gente passa depois que lava os cabelos, né? Muito importante, a gente vai ter uma noção dele agora. Então, condicionadores. Falando primeiro sobre a queratina, né? A queratina possui um grande número de aminoácidos, é uma proteína grande, né? Portanto, há uma grande probabilidade de encontrar grupos ácidos livres no cabelo e ainda as condições climáticas e tratamentos químicos, frequentemente de processos oxidativos, às quais o cabelo está sujeito, aumenta a natureza aniônica da superfície. Dessa forma, compostos positivamente carregados apresentam afinidade à superfície capilar. É basicamente o que o condicionador é. A gente vai utilizar outro tipo de tensoativo. Diferentemente do tensoativo que a gente utiliza no shampoo, que é um tensoativo aniônico, já no condicionador a gente vai utilizar um tensoativo catiônico, ou seja, com positividade, com carga positiva. Então, além disso, a queratina capilar tem pouco isolamento, tem um ponto isoelétrico baixo e um pH de 3,7, né? Um pH bem ácido. E por isso, em pHs mais elevados, com pHs dos shampoos de 6, né? 6 no máximo, e até outros sabões e sabonetes com pHs bem mais elevados, com pHs mais alcalinos, a queratina tende a ficar carregada negativamente. Mas o motivo para esse composto com carga positiva, como os quaternários de amônia, sejam atraídos pelos fios capilares. Então, uma coisa que a gente faz, se a gente quiser agregar ao cabelo alguma substância, a gente utiliza uma substância mais ácida, né? Basicamente mais ácida, para que a gente consiga chegar ao pH da queratina e nisso a gente consiga agregar alguns produtos. É assim que tem os tratamentos capilares, que são nos condicionadores ou máscaras capilares, que na verdade máscara capilar é um tipo de condicionador, né? Que a gente coloca, ou cremes Rinse, que também são condicionadores. A gente bota eles depois de lavar o cabelo com shampoo, certo? Então, cremes Rinse, né? Os cremes Rinse são destinados para enxágue capilar, depois do uso do shampoo, para facilitar o pentear dos cabelos, né? Os cremes Rinse, que também é considerados condicionadores comuns. São constituídos principalmente de um agente sobreengordurante e espessante, água, conservantes, essência e tensoativo catiônico, pessoal. Não aniônico. Aniônico é o que fica no shampoo. E geralmente apresenta pH ácido, pH de 4, abaixo de 4 na verdade. O pH do shampoo é 6, mais próximo do neutro. Então, para proporcionar brilho aos cabelos, produtos que possuem pH próximo ao ponto isoelétrico da queratina ocasionam brilho aos cabelos. Os shampoos não tendem a apresentar pH ácido desse jeito. Que esses valores extremos de pH podem ocasionar reações de hidrólise dos tensoativos aniônicos, né, que basicamente é o que faz a gente ter a capacidade de formar espuma. Então, o tensoativo catiônico adere-se ao fio capilar e diminui o embaraçamento de cabelos quando o cabelo está molhado. Além disso, como neutraliza a carga aniônica do cabelo, elimina a atração estática, evitando que o cabelo seco fique esvoaçado, ou seja, aquele arme, né, como diz as meninas, fiquem armados. Então, o condicionador vai servir basicamente para isso, vai servir para agregar substâncias ao fio capilar e também para domá-lo, né, de certa forma. Ele vai ter menos atração eletrostática, fazendo com que ele fique mais calminho. Então, isso é o que o creme Rinse vai fazer. Então, condicionadores. Então, geralmente possuem fórmulas parecidas com a dos cremes Rinse, né? Que é praticamente a mesma coisa. Porém, são acrescidos também uma substância que ocasiona o condicionamento capilar, ou seja, deixa o cabelo macio. Condicionadores possuem grande afinidade pela queratina e conferem propriedades físicas favoráveis aos fios, né?
como elasticidade, suavidade, maciez, aumentando a aderência das escamas da cutícula capilar. Ou seja, a cutícula capilar ela vai ficar com aderência maior entre elas, fazendo com que haja, vamos dizer, o fio do cabelo fique mais estável, fique mais fino, de certa forma. Então a facilidade do penteado úmido e seco, pois ocasiona diminuição da eletricidade estática, basicamente como a gente falou antes no creme Rinse. A gente vai utilizar um tensoativo catiônico. Então, os mecanismos de ação do condicionador baseiam-se no conceito da substantividade, isto é a aderência das substâncias apropriadas para modificar as propriedades superficiais do cabelo. A carga positiva presente na parte hidrófila do tensoativo catiônico, que é basicamente a positividade, permite que ele apresente substantividade, né, do cabelo, isto é, uma capacidade de permanecer no fio capilar, mesmo após o enxágue. Então, a substantividade é maior quando mais lesado e poroso estiver o cabelo, né? Como, por exemplo, os agentes condicionadores têm proteínas e polímeros catiônicos. O próprio tensoativo catiônico, por exemplo, cloreto de cetil trimetilamônio, tem a capacidade de condicionar o fio capilar, pois os cabelos absorvem os quaternários devido à interação com a carga positiva destes com suas superfícies, que tem carga negativa. Logo, porque o creme Rinse pode condicionar os cabelos, ou seja, pode deixá-los macios. Então, tensoativo catiônico, falar um pouco sobre ele. Embora os tensoativos catiônicos sejam multifuncionais, né, podendo ser empregados nas formulações de maneira moderada devido ao seu potencial de irritação. Então a gente não pode colocar grandes concentrações de tensoativos catiônicos, porque ele pode basicamente lesar o couro cabeludo. E por muitas vezes, dependendo da concentração e da estrutura química, são tóxicos e podem irritar os olhos e a pele, né? Porém, com o avanço da indústria de matérias-primas, tem-se hoje muitos tensoativos catiônicos com baixa toxicidade e alta suavidade. Tanto que alguns já estão sendo usados até mesmo em emulsões para cuidados da pele. A gente já até viu alguns tensoativos que são utilizados, né? Como exemplo, o derivado de metilglicosídeo, né, do ácido glicosídeo. A carga positiva do tensoativo catiônico pode ser atraída também pelas proteínas da pele, que é muito parecido, né, porque é folículo piloso também. Então, hoje, pessoal, tem-se que alguns tensoativos catiônicos apresentem uma compatibilidade com tensoativos aniônicos. Não é assim. Vamos dizer que a gente consegue, só pode usar um, pode usar outro. Depende do tensoativo catiônico e do aniônico, né, permitindo o desenvolvimento daqueles shampoos 2 em 1, né? Shampoo que é tanto shampoo quanto condicionador ao mesmo tempo. Ou seja, que limpam e condicionam ao mesmo tempo. A gente tem muito isso também em shampoos anticaspas que tem a mesma coisa. Então, os polímeros catiônicos são substâncias que vêm sendo empregadas em shampoos 2 em 1, com a finalidade, pois depositam no cabelo a permitir que o shampoo depositam no cabelo a partir do shampoo, proporcionando um efeito de condicionador. Não se acumulam no fio capilar, são hidrossolúveis e não são irritantes nem interferem na formação de espuma ou no poder de limpeza da formulação do shampoo, né? Então esses são os 2 em 1. Mas muitas vezes eles não são tão bons, né? Porque na verdade depende muito do tensoativo catiônico. Na maioria dos polímeros que são tensoativos catiônicos, eles que são, vamos dizer, não tem interação com tensoativos aniônicos, eles têm um potencial fraco de substantividade, né? Que é aquela coisa de conseguir agregar no cabelo. Então muitas vezes a gente tem produtos que são em frascos diferentes, colocados em horas diferentes, de acordo com o tratamento capilar. Então, agentes umidificantes. Isso aqui é uma coisa bem interessante para aquelas meninas que são cacheadas, né? Que basicamente sempre vão lavar o cabelo. Então, como a glicerina e o PEG, né, que é propienoglicol, são componentes muitas vezes adicionados aos produtos para cabelo porque também condicionam uma vez que retém umidade, aumentando a flexibilidade e o brilho dos cabelos. Há diferentes tipos de cosméticos condicionadores utilizados hoje em dia, né? Um tipo é o condicionador tradicional, que deve ser aplicado depois do shampoo a seguir do enxágue, aquilo que a gente falou. E outro tipo é o condicionador leave-in, que é aplicado no cabelo seco ou úmido antes do penteado, né? Isso muitas vezes utilizados aí como algumas máscaras capilares utilizadas para as meninas que estão deixando os cachos crescerem, ou então meninas que têm os seus cabelos
com descolorantes ou então com alisantes, em que precisam recuperá-los, né? Então, muitas vezes o PEG, ele tem naquelas substânciazinhas que a gente encontra na farmácia, chamado reparador capilar, né? Ele tem basicamente PEG, né, propioneglicol, que deixa basicamente com um efeito mais umedecido, fazendo com que o cabelo fique mais, vamos dizer, domado, né? O que é aplicado no cabelo seco e tudo mais, o último permanece no cabelo, ou seja, não é enxaguado, né? A gente não faz o enxágue, essas são as máscaras e os reparadores capilares. Então, recuperação capilar, pessoal. Então, substâncias que visam recuperar o cabelo danificado também são frequentemente empregadas em condicionadores capilares, né? A gente tem vários kits de produtos que vendem, né? Tem até kits de produtos profissionais que vendem também, que é no caso Vela, Sebastian Rock, né? Que é um pouco mais caro, aquele também tem um nomezinho que é até alemã, que é uma empresa alemã que também faz vários tipos de produto para cabelo como condicionadores de recuperação. A Inoa também tem, né? Que é uma empresa brasileira. A Natura também tem. Então, a ruptura dos fios capilares normalmente é resultante das tensões químicas e mecânicas exercidas sobre eles. Ou seja, as meninas que alisam o cabelo e as meninas que fazem chapinha, né? Aquela placa quente no cabelo. Então, repetidos descoloramentos ou tingimentos, assim como o uso de loções e cremes alisantes, né? São prejudiciais ao cabelo. Ou seja, o cabelo ele já é um tecido morto. Então, você passando isso tudo, aí você mata mais ainda, você ainda tira mais biomoléculas dele e ele fica, vamos dizer, mais quebradiço ou mais danificado, né? Então, por esse motivo há um grande interesse em fórmulas que tratam cabelos, né? Para o resultado final adequado. É necessário que as substâncias ativas incorporadas nos condicionadores se fixem ao cabelo, então bem típico de tensoativos catiônicos, não é? E substâncias empregadas com maior frequência são vitaminas, como a gente viu, retinol, vitamina E, tocoferol, que é um antioxidante, né? E derivados de algumas proteínas. A gente tem a própria queratina, que é utilizada, cisteína também é utilizada, né? E os quais, sob condições especiais, né? Baixo peso molecular, baixa solubilidade em água, podem apresentar afinidade com a queratina. Então, pessoal, isso foi tudo com a gente viu hoje sobre condicionadores, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí a gente continua na próxima aula falando de mais cosméticos, ok? Até mais!